Urgente, uma nova arma americana entra em cena. Trump derruba Moscou e Pequim. Washington aqueceu os músculos e agora entra no mega jogo. As forças armadas da Ucrânia mostram sua força. A guerra finalmente chegou ao Kremlin. Os apagões ampliaram a geografia para além do possível. A Ásia Central está caçando Putin. Um terremoto geopolítico de magnitude 10 teve início. A revolta de Moscou foi frustrada. Os fracassos dos mercenários de Putin saíram completamente do controle. Os russos estão clamando por um desastre. A jazida de petróleo foi cortada. Tudo sobre isso em nossa edição Ponto do Inferno. Shocking! Trump conseguiu sua arma secreta. Parece que os EUA estão decididos a agir de forma radical. O ataque a Caracas mostrou força. Os próximos serão Moscou e Pequim. O mundo tem a respiração. A tecnologia atingiu um novo patamar. E ao que tudo indica, essa arma já escolheu alvos gordos para destruição em massa. Será que o chefe da Casa Branca vai ousar fazer isso? E será que a Rússia e a China vão aguentar? Descubra em instantes. Os inimigos do VOA estão assustados. Washington inventou e já testou em campo de batalha uma arma secreta. Segundo Donald Trump, o primeiro uso foi durante a operação para capturar o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Diz que é um babulotor. Não posso falar sobre isso. Eles não conseguiram lançar seus mísseis. Eles tinham mísseis russos e chineses. E nenhum deles funcionou. Nós entramos, eles apertavam os botões, mas nada funcionava. Eles estavam totalmente preparados para o nosso ataque. A palavra descombobulator, traduzida do inglês, significa confundir ou desorientar. Logo após o chefe da Casa Branca, a existência da nova arma é confirmada também no Pentágono. Letalidade na velocidade da luz. Domínio da energia direcionada. Sobre a nova arma, sabe-se pouco. De acordo com publicações da mídia americana, além de afetar equipamentos, como contou Trump, o desorientador também atinge pessoas. Em conversa com jornalistas, a equipe de segurança de Nicolás Maduro admitiu que, durante o ataque, eles sentiram o chamado Síndrome de Havana. Um conjunto de sintomas neurológicos inexplicáveis, tontura, náusea, principalmente dores de cabeça e problemas de audição. Além disso, todos os nossos sistemas de radar desligaram sem nenhuma explicação. A próxima coisa que vimos foram drones. Vários drones sobrevoando nossas posições. Em algum momento eles lançaram alguma coisa. Eu não sei como descrever isso. Parecia uma onda sonora muito intensa. De repente, senti como se minha cabeça tivesse explodido por dentro. Todos nós começamos a sangrar o nariz. Alguns chegaram a vomitar sangue. Nós caímos no chão sem conseguir nos mexer. Nos Estados Unidos, isso não é escondido. A arma testada com sucesso em Caracas pode, no futuro, ser direcionada contra Pequim e Moscou. 3 noites atrás, no centro de Caracas, na Venezuela, quase 200 dos nossos melhores soldados americanos foram para o centro da cidade. Parece que a defesa aérea russa não funcionou muito bem, não é mesmo? Mas os EUA não são os únicos em seus desenvolvimentos. A maioria dos países avançados está investindo ativamente no desenvolvimento de armas do futuro. Canhões a laser que, no modo de defesa aérea, são capazes de derrubar tanto pequenos drones quanto mísseis e grandes aviões. Armas desse tipo já estão sendo implementadas nas Forças Armadas, por exemplo, da China, Reino Unido, França e Israel. No decorrer do ano de 2023, o governo do Japão tornou-se pioneiro ao ser o primeiro país em todo o mundo a realizar testes práticos em alto mar com os avançados armamentos eletromagnéticos conhecidos como railguns. Esta é uma arma que utiliza um campo magnético em vez de pólvora para dar ao projétil sua velocidade inicial. O abandono dos explosivos em favor das tecnologias eletromagnéticas elevou isso a um novo patamar. A impressionante velocidade de deslocamento deste projétil balístico apresenta uma extraordinária capacidade de armazenamento de energia de aproximadamente 5 milhões de joules de potência total. O princípio de funcionamento é o de um acelerador de massa eletromagnético, que acelera um projétil condutor ao longo de 2 guias metálicas utilizando a força de 1 ampere.
Além dos canhões eletromagnéticos, as superpotências também estão trabalhando em armas e canhões eletromagnéticos. Através da indução de corrente de alta voltagem e de impulsos eletromagnéticos de alta frequência, eles desativam os equipamentos elétricos e eletrônicos do inimigo. Neste caso, estamos falando tanto de equipamentos militares que utilizam eletrônica, quanto de mísseis equipados com componentes modernos, radares próprios, sistemas de busca ou simples receptores de navegação GPS. No momento, o potencial de defesa está sendo desenvolvido, mas o desenvolvimento do exército não está excluído, Tati. Ou seja, não apenas neutralizar os efeitos aerobalísticos da derrota, mas também destruir as instalações de lançamento. Parece que é só isso. Como Putin e seus ocupantes podem responder a isso? Esses são mísseis soviéticos antigos, ou desenvolvimentos que atualmente só existem em vídeos de propaganda desenhado. 4, 3, 2, 1. Lançamento em Washington. De repente, 50 explosões insanas ao mesmo tempo, e a cidade russa de Belgorod se desintegrou. Isso pode ser visto ao vivo. Os russos gritam sobre supostos ataques com HIMARS. As forças armadas da Ucrânia fazem uma pausa e atacam ainda mais forte. O blackout invade o território do inimigo, um relâmpago inesperado para eles. A vingança dupla dos nossos entrou de forma épica no coração da Rússia. Putin não vai mais conseguir esconder isso. Uma catástrofe de proporções nunca vistas não será mais ignorada. Vamos mostrar e contar qual o preço que os russos pagam pela guerra contra a Ucrânia. Está se espalhando pelo território da Federação Russa. Depois de Belgorod, Taganrog e Perm, também ficaram sem luz, água e aquecimento. Nada mudou, o bairro continua desligado. Pelo que dizem nos grupos russos, Belgorod foi o primeiro a sofrer um ataque massivo. No sábado, depois das 21 horas, a cidade foi atacada quase uma centena de vezes e os moradores locais contaram até... Houve uma sequência devastadora composta por exatamente 50 explosões extremamente poderosas e massivas que ecoaram com uma força avassaladora, transformando completamente a paisagem ao redor com um impacto sonoro e visual sem precedentes na história daquela região específica, resultando em um cenário de destruição total e absoluta que ninguém jamais poderia ter imaginado ou previsto anteriormente. Manadas de ocupantes e de onde eles realizam seus ataques à região de Kharkiv. E as autoridades russas tiveram que inventar às pressas mais uma história absurda para, de alguma forma, justificar a escala das destruições e a incapacidade da defesa aérea russa de enfrentar os drones ucranianos. Como resultado, o governador da região, Vyacheslav Gladkov, mentiu dizendo que o ataque foi realizado por um lançador múltiplo de foguetes HIMARS. Foram justamente os destroços dele que, supostamente, os moradores locais encontraram perto dos locais das explosões. Gente, boa noite. Acabaram de bombardear a cidade 3 vezes. Bom, estamos indo para casa e olha só o que está jogado aqui, esse pedaço de ferro. No entanto, o objeto que a propaganda do Kremlin tenta passar como um destroço de HIMARS não resiste a nenhuma crítica. Isso. Definitivamente não é um pedaço de HIMARS, porque dá pra ver que ao redor é uma grande peça metálica, e além disso ela é plana. E normalmente, quando a gente vê pedaços de mísseis, eles geralmente são arredondados, se for a carcaça. Poderiam ser, sei lá, tubos, microchips, se for a parte interna do míssil. Por isso, eu suspeito muito que aquela peça metálica que o testemunha mostrou provavelmente não pertence a nenhum equipamento militar. Acontece que a tão elogiada defesa antiaérea russa, que Putin tanto fala, já não consegue lidar nem mesmo com drones ucranianos comuns. Depois dos últimos... Assim, as forças armadas da Ucrânia estão forçando o Kremlin a concentrar cada vez mais forças em Moscou, explicam os analistas, deixando as regiões praticamente sem defesa antiaérea. E a que resta, devido aos apagões ucranianos, funciona com grandes interrupções. Russo.
A defesa aérea simplesmente não tem tempo para reagir. Além disso, como se sabe, fica significativamente desgastado e destruído após várias séries de ataques contra essa mesma defesa aérea. Mas, em vez de remendar as falhas em sua defesa aérea, o comando russo está adotando uma solução mais simples. Ordens para ocultar todas as informações sobre chegadas em Belgorod. Trata-se única e exclusivamente de algo simples e bastante direto. A escassez de eletricidade não se restringiu à região de Belgorod, mas também em outras regiões da Rússia. Sob o pretexto de trabalhos programados ou incidentes críticos, as autoridades do Kremlin tentam esconder a verdadeira extensão da destruição e evitar o pânico. Mas como evitar um pânico nacional quando os apagões, provocados pessoalmente por Putin e pela guerra que ele iniciou, estão se espalhando pelo país numa velocidade sem precedentes? Assim, a lista de cidades e regiões que atualmente estão sem luz e aquecimento incluem-se Murmansk, Severomorsk, Zakhansk, Orel e Danhok, região de Rostov, Podolsk, Zaraysk, Kinki, Chukovsk e Elektrostal. Moscou já não consegue lidar com as consequências daquela guerra de vistos que ela mesma iniciou. Urgente. A Ásia Central está batendo direto no coração do Kremlin. Uzbequistão e Cazaquistão estão partindo para ações decisivas. A Rússia se viu em uma verdadeira armadilha. Os aliados estão se afastando, os recursos estão escapando e cada passo de Putin se torna arriscado. A China está assumindo o controle sobre regiões-chave. A Turquia está astutamente tomando influência e finanças, deixando Moscou sozinha diante do caos. O ditador ficou preso em uma armadilha sem saída. Os detalhes dessa crise estrondosa no material a seguir. Países asiáticos contra a guerra da Rússia na Ucrânia. Os chamados aliados de Putin estão caçando e punindo seus cidadãos que se juntaram ao exército de ocupação. 5 por participação. O Cazaquistão está abrindo centenas de processos criminais contra seus cidadãos que foram lutar contra a Ucrânia. Em 2025, após a publicação pelo projeto Quero Viver dos dados pessoais de cidadãos do Cazaquistão que participam da guerra contra a Ucrânia, a Astana lançou uma grande campanha de perseguição aos mercenários cazaques. Segundo as estatísticas judiciais do Cazaquistão, no ano passado as autoridades policiais abriram um número recorde de 700 processos contra essas formações militares. Os indicadores aumentaram 10 vezes. Nos últimos anos, apenas algumas dezenas foram violadas. Assuntos. Este montante total acumulado é contabilizado de forma contínua e sistemática ao longo de cada ciclo completo de 12 meses, dentro do cronograma estabelecido anualmente por ano. Este é o Cazaquistão, que está se distanciando gradualmente de Moscou e diversificando os fluxos de exportação e importação. Nesses casos, os tribunais não se importam com o local onde o acusado cumpriu pena. Eles emitem sentenças iguais tanto para os combatentes do grupo Wagner quanto para aqueles que assinaram contrato com o Ministério da Defesa da Rússia. Ao mesmo tempo, a sociedade cazaque, consciente da ameaça representada pelo mundo russo, em sua maioria apoia a Ucrânia. Sim. Não, por favor. Não? De novo? Por que abrigo? Eu estou, na verdade, realmente muito curioso. Os países da Ásia Central que faziam parte da URSS, mais do que ninguém, sabem o que é o chauvinismo russo. Recentemente, houve um grande escândalo no Uzbequistão. Os moradores locais exigiram proibir a entrada do artista putinista Sergei Bezrukov na Ucrânia. Tudo por causa de suas paródias zombeteiras sobre os uzbeques que não sabem. O complexo, rico e fascinante idioma russo. E quem é ele para criticar? Eu digo, olha, eu realmente preciso. Entende? Ele me nocauteou. Ele não falava russo, mas viu a brigada. A única coisa que ele pronuncia em russo é branco. Branco como um detalhe. Branco. Eu disse branco.
É significativo que, a partir de 2025, o Uzbequistão também começou a perseguir uzbeques que participam de crimes contra ucranianos. Um uzbeque que participou de ações militares ao lado da Rússia foi condenado a 3 anos de prisão. O réu fugiu do hospital onde estava em tratamento e voltou para sua terra natal. A influência política da Rússia é mencionada onde há soldados russos e assim por diante. Na verdade, todos já veem o verdadeiro poder da Federação Russa e trabalham com jogadores muito mais bem equipados, cuja posição leva muito mais em conta os interesses desses países. Diferente da Federação Russa, que os menospreza, como eles costumavam dizer na época da União Soviética, irmãos mais novos, aqueles que devem obedecer. Para os maiores representantes da Ásia, a Rússia é apenas uma base barata de matérias-primas. Após o início da guerra, Turquia, Índia e China aumentaram as compras de recursos energéticos da Rússia. Além do petróleo e gás baratos, está lenta, mas seguramente absorvendo as regiões russas. As diversas e distintas regiões geográficas e administrativas que compõem todo o território em questão, apresentando cada uma delas as suas próprias características únicas e fundamentais. Tudo isso foi feito para a China. A cooperação de Ankara com Moscou está baseada em matérias-primas barata, vantajosa para os turcos. Sobre a questão da guerra, o presidente Erdogan adota uma posição clara. A Federação Russa deve devolver à Ucrânia todos os territórios ocupados, incluindo a Crimeia. Nosso apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional. Ao apostar tudo na guerra contra a Ucrânia, o Kremlin perdeu influência geopolítica em todo o mundo. Os aliados de Putin estão sendo depostos no Oriente Médio, na Síria, capturados em operações de helicóptero na América do Sul e até mesmo na região da Ásia Central, historicamente dependente de Moscou. Estão abandonando a Federação Russa em favor da China, dos Estados Unidos e da Europa. A coluna do exército russo foi destruída perto de Rusk. A terra de Pokrovsk vai triturar o inimigo com uma nova força. A logística do inimigo entrou em colapso. A propaganda silenciou instantaneamente. A voz das forças de defesa nunca foi tão forte. Em março, algo chocante vai acontecer. Superando as expectativas, Gerasmo está arrancando os cabelos. Guliai-Polly mostrou os dentes. O inimigo está se preparando para bater em retirada? Mais detalhes sobre Vipraidova na reportagem a seguir. A Rússia está tentando cruzar a fronteira novamente. Sim, na região de Kharkiv, as forças armadas da Ucrânia repeliram um novo ataque dos ocupantes que tentaram romper nossa defesa. Segundo Viktor Tregobov, chefe do Departamento de Comunicações do Grupo Aldeias Unidas, o inimigo está tentando formar uma chamada zona tampão nas regiões de Kharkiv e Sumy. No entanto, ele falha. Ao mesmo tempo, talvez compreendendo as suas perspectivas aqui, o exército russo quase não utiliza veículos blindados pesados e avança em pequenos grupos de infantaria, com cerca de 15 a 20 pessoas. No entanto, a Rússia usou a tática de avançar em colunas em outra direção, Pokrovsk. O resultado não foi menos previsível. Ainda na aproximação, o grupo foi identificado pelos nossos drones de reconhecimento e depois foram atacados por drones de ataque. E também pela sua extremamente poderosa artilharia pesada. Infelizmente, o resultado final de todo esse processo acabou sendo um completo e total fracasso. A tentativa dos russos de atacar Pokrovsk em pequenos grupos também terminou em fracasso, segundo o 7º Corpo das Forças Aerotransportadas. Já do outro lado da cidade, na zona industrial ao noroeste, os drones de ataque atingiram os invasores. Depois disso, as posições onde os ocupantes estavam escondidos foram destruídas pela artilharia de calibre 155 mm. Como resultado, 3 soldados de assalto foram despedaçados antes mesmo de conseguirem ocupar suas posições, abandonados pelos próprios companheiros, sem evacuação e sem cobertura. Eles, aparentemente feridos, acabaram ficando para sempre deitados no chão congelado.
Curiosamente, apesar do fracasso total na região de Pokrovsk em 2026, os russos não se cansam de dizer que o povoado foi capturado e está sob seu controle. De acordo com especialistas, o objetivo principal é atingir os Estados Unidos, com os quais estão em curso negociações na Liga Árabe. Nos Emirados Árabes Unidos, nós continuamos mantendo firmemente a nossa posição estratégica e estamos enfrentando ativamente o maior contingente possível de forças russas. Portanto, essa informação falsa está sendo substituída por fatos concretos. Por último, mas não menos importante, mantenham suas posições perto de Pokrovsk na própria cidade. As forças armadas da Ucrânia estão ajudando a destruir a logística russa, que sofre diariamente com os ataques ucranianos. Simplesmente não consegue se acumular de forma eficaz. E, lentamente... Ataque. Na verdade, houve cortes na logística, embora eles estejam parcialmente na cidade de Mirnohad. Nós mantemos posições lá, boas fortificações, áreas. Sem logística, eles não conseguem atacar de forma eficaz. Além disso, se antes, na direção de Pokrovsk, a Rússia sempre estabelecia prazos para a queda da defesa ucraniana, agora não se fala mais nisso. Em vez disso, previsões cautelosas começam a ser feitas pelas forças de defesa. Em particular, se conseguirmos resistir em Pokrovsk até março, depois disso a Rússia simplesmente não conseguirá avançar. Então o exército russo vai começar a emperrar. Na verdade, já está começando aos poucos, já há os primeiros sinais de que está emperrando. No entanto, eles se apoiam em uma quantidade insana de pessoal. Mas estão emperrando. E até a primavera, acredita-se que esses custos realmente vão aumentar muito. E vão ser, se ainda não forem totalmente críticos para os russos, mas cumprir as tarefas realmente vai ficar muito difícil para eles. Vale lembrar também do sul da Ucrânia. Nas últimas semanas, o segundo ponto mais quente desta guerra se tornou o povoado de Uliápole. Há cerca de uma semana, os russos estão transferindo ativamente reservas para lá, para tentar manter o ritmo do avanço. No entanto, já hoje fica claro que essa ideia fracassou. Nós, por nossa vez, reforçamos as reservas alguns dias atrás. Nível de brigadeiro e regimento, mais experientes. Não apenas as nossas unidades, que foram formadas por voluntários e que depois atuaram neste setor. São profissionais que... É fundamental focar e trabalhar intensamente em diversos pontos muito específicos dentro das áreas delimitadas do seu próprio campo de jogo estratégico. Sim, isso é absolutamente essencial para o sucesso. A execução de um contra-ataque extremamente bem-sucedido permitiu que a equipe retomasse o controle total da situação de forma estratégica e muito eficiente, garantindo assim uma vitória decisiva e impressionante sobre o adversário no momento mais crítico da partida. Isso que estamos vendo é algo simplesmente inacreditável. O Kremlin está perdendo controle sobre seu poderio petrolífero. As principais fábricas viraram sucata. Os reservatórios estão vazios, a verdade veio à tona. Enquanto Putin sonha em dominar o mundo, sua principal arma, o petróleo, está se desfazendo em pó. As consequências já são sentidas. A eletricidade está instável, o aquecimento some e cada morador sente a escassez. O império energético da Rússia está caindo ao vivo. Vocês têm que ver isso em primeira mão. Devagar, mas com certeza, a prosperidade petrolífera de Putin está indo por água abaixo. A extração de petróleo na Rússia caiu para o nível mais baixo em 16 anos. Existem dados não oficiais e ninguém discute com eles. Queda na extração. Resultado das sanções dos Estados Unidos contra a Rosneft e a Lukoil, que prejudicaram as exportações para a Índia e a China. Em novembro, o preço do petróleo russo era, em média, de $44 por barril.
Isso é muito injusto e desagradável para a Rússia. Figura. Pelo simples motivo de que, em economia, existe algo como preço de custo. Você gastou dinheiro na produção deste barril de petróleo e, consequentemente, obtém valores mais altos para cobrir esses custos. Se o valor for menor, você não lucra. Então, em novembro, o preço era 44, mas o custo de produção é considerado 45. Ou seja, já em novembro estava baixo. Para cobrir o déficit, o Ministério das Finanças terá que retirar cerca de 3 trilhões de rublos do Fundo de Bem-Estar Nacional. Mais 700 bilhões vão para despesas de investimento. Como resultado, restarão apenas 400 bilhões de rublos no fundo. Esse valor é suficiente para cobrir apenas 3 a 4 dias de despesas do orçamento federal. O processo detalhado de elaboração e gestão de um orçamento financeiro completo, que envolve a análise minuciosa de todas as receitas esperadas e o planejamento rigoroso de cada despesa necessária para garantir a saúde econômica e a sustentabilidade de qualquer projeto ou organização a longo prazo. Segundo a Reuters, o Banco da Rússia preparou um relatório para o governo em fevereiro do ano passado, no qual alertava diretamente para uma possível repetição de um colapso prolongado nos preços do petróleo, semelhante ao que na década de 1980 se tornou um dos fatores do colapso da União Soviética. Óleo. Para a Rússia, é como o petróleo para o URSS. Quando a URSS ganhava dinheiro com petróleo e tudo estava indo muito bem, a URSS começou a guerra no Afeganistão. Quando a URSS, inclusive por pressão dos Estados Unidos, liberou os preços do petróleo, na prática, colocaram em dúvida o futuro da URSS. E, como mostrou a história, a URSS desmoronou por causa desse fato. Agora a Rússia está na mesma situação. O setor de petróleo e gás garante 1/3 das receitas do orçamento, 1/3 de todos os investimentos na Ucrânia e 2/3 da receita em moeda estrangeira da economia. Durante décadas, os altos preços do petróleo permitiram ao Kremlin só avisar as consequências da queda econômica. Mas agora a situação é diferente. Para a Rússia, o segundo maior exportador do mundo, o petróleo se tornou... Identificar um ponto fraco é essencial para o crescimento, pois representa a área onde nossas habilidades não são suficientes para os desafios, exigindo atenção e prática constante para transformar essa vulnerabilidade em uma nova força que nos impulsione com segurança e confiança em nossa jornada de aprendizado contínuo. Pelo menos compensar seus próprios gastos. E se isso não está dando certo? Aí está a resposta para por que a produção de petróleo está caindo na Rússia. Os métodos tradicionais de obtenção de dinheiro estão cada vez mais escassos, mas as despesas não vão a lugar nenhum. Está havendo subfinanciamento dos sujeitos da federação. Sim, Moscou recebe dinheiro, e São Petersburgo também, mas os outros sujeitos da federação nem tanto. Isso cria pré-requisitos. Para, digamos assim, sentimentos separatistas entre as elites locais. A Rússia não se preocupa com a população, eles meio que se acostumaram a não prestar atenção nela. Mas as elites locais são aquelas que podem realmente causar muitos problemas. E agora, vendo que os preços mundiais do petróleo estão caindo, que a demanda por petróleo está diminuindo, consequentemente, o dinheiro não está entrando no orçamento. E muitas regiões já, me parece, começam discretamente a fazer planos, tipo, o que fazer se de repente não houver um centro único? O regime de Putin está enfraquecendo a cada dia, está consumindo recursos e perdendo apoio dentro da Rússia. É tudo por hoje. Eu estava com você, Darina Gutskam. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Bom, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Até mais!